Boa noite. Meus irmãos, é um prazer poder estar com vocês em mais uma oportunidade. Eu estive na primeira semana teológica aqui, na verdade era uma equipe, né, um grupo, e eu tive o prazer de fundar aí a semana teológica, né? Na primeira edição, então eu fui um dos fundadores, né, um dos palestrantes fundadores. Alegria poder voltar aqui a esse lugar, o seminário, para trazer uma reflexão sobre um tema que eu considero extremamente importante, né? O modo como nós vamos pensar a ética, a conduta cristã nesse tempo que nós vamos entender um pouco, é denominado de hipermodernidade. Nós teremos 6 palestras, como o pastor Figueiredo já destacou aí. Vocês podem até observar aí na primeira página aí do encarte aí do material aí, do bloco de anotações, né? Vocês têm aí um sumário das palestras, tá bom? As 2 palestras de hoje, caracterização da hipermodernidade, onde nós vamos procurar entender o que é essa hipermodernidade, né? Tá? O segundo, ou a segunda palestra, por que essa hipermodernidade se apresenta como um desafio para a ética cristã? Então, desafios da hipermodernidade à ética cristã. A palestra seguinte, hipermodernidade e felicidade paradoxal, porque uma das características dessa denominada hipermodernidade é aquilo que se denomina de uma felicidade paradoxal. A quarta palestra, a hipermodernidade e o paradoxo da informação, ou seja, a hipermodernidade é o período, ao mesmo tempo, da informação, mas é também da desinformação. Então, tanta informação que acaba gerando desinformação. A gente vai falar sobre isso. E no último dia, as 2 palestras, né, finais, hipermodernidade e reconfiguração das tradições, né, essa hipermodernidade opera uma reconfiguração, ela não abandona as tradições, como se especulava a partir da pós-modernidade. A hipermodernidade não, ela traz de volta a tradição, ela reconfigura as tradições, tá? E, por fim, princípios cristãos para tempos hipermodernos, né? Uma espécie de aplicação geral de tudo que nós vamos falar durante esses 3 dias, tá bom? Então, eu queria já ir para, né? Tá aí as palestras aí. Eu queria já ir para a primeira palestra, tá bom? Caracterização da hipermodernidade, tá bom? Então, deixe-me dizer que esse conceito de hipermodernidade é um conceito que foi desenvolvido por um pensador francês, por um sociólogo, filósofo francês, chamado Gilles Lipovetsky. Apesar do nome, ou do sobrenome, é francês, tá? Gilles Lipovetsky é um dos mais importantes pensadores franceses da atualidade nessa área. Eu digo da atualidade, ele está vivo ainda, já aposentado, mas ainda faz palestras nessa área, ele escreveu bastante nessa área. Ele não é um autor, né? Ele não está preocupado em pensar isso no contexto mais da ética cristã. O que ele vai fazer, e que nos interessa aqui, é esse trabalho de compreensão do nosso tempo. A gente precisa, antes de tudo, compreender o nosso tempo e perceber como é que esse nosso tempo se apresenta como um grande desafio para a ética cristã, né? Os desafios que a ética cristã precisa superar nesse contexto que ele denomina de hipermoderno, tá bom? É claro que outros autores já trabalharam nessa perspectiva, né? Pegando esses elementos da chamada hipermodernidade e
fizeram aplicações pensando o contexto da ética cristã. Eu, inclusive, vou fazer referência lá no finalzinho, a título de sugestão de leitura, o livro do Rubem Amorese, né, e Cabold, Da Mente de Cristo à Consciência Moderna. Esse sim já é um livro que faz essa aplicação, tá bom? Então, nós vamos aqui começar com algumas ideias aqui, só para a gente compreender o que está em jogo aí. Nós temos 3 palavras que têm, de certa forma, o mesmo núcleo. Tem o mesmo, estão apontando para a modernidade. Nós temos o conceito de modernidade, nós temos o conceito de pós-modernidade e nós temos agora o conceito de hipermodernidade. O conceito de pós-modernidade, que foi um conceito muito divulgado, sobretudo no final do século passado, né, a partir da década de 80 até o final do século passado, e também no início da nossa era, inclusive vários livros foram escritos, né? Nós temos a primeira obra, que também foi de um autor francês que deu origem a esse termo chamado François Lyotard, né? A Condição Pós-Moderna, e a gente tem inclusive um livro que tratou isso num aspecto mais teológico, que é o livro do Stanley Grenz, né? O Pós-Modernismo, né? O livro do Stanley Grenz. A ideia central do pós-modernismo é de que o projeto da modernidade, com a sua racionalidade, com o seu apelo à tradição, com o seu apelo ao progresso, às instituições, aos valores, todos esses elementos, né, haviam sido esquecidos. Então, a ideia de que esse pensamento pós-moderno seria uma ruptura, é como se, num determinado momento, todo esse pensamento da modernidade, toda essa celebração da modernidade, da razão, das luzes, né, tudo isso daí tivesse sido abandonado e agora o homem estava numa condição pós-moderna, ou seja, ele tinha abandonado os valores da modernidade, inclusive os valores metafísicos, né, os valores que apontavam para a religião, para a transcendência, para Deus, as tradições, os princípios absolutos. Criou-se essa ideia, criou-se essa interpretação de que nós estávamos nesse período. E a ideia do Lipovetsky é que, de fato, esse momento ele foi assim, ele foi tão rápido, né, que a gente pode até se questionar se ele existiu. O fato é que agora nós não estamos mais nesse período. O período agora que nós estamos é o período de hipermodernidade. Veja que eu sinalizei aí que modernidade e pós-modernidade tem uma tensão, tem um conflito entre os dois conceitos. É porque um, de certa forma, é a negação do outro. Então, a pós-modernidade era uma espécie de negação da modernidade. No caso da hipermodernidade, não. A modernidade, aliás, a hipermodernidade, ela traz a modernidade de volta. De uma forma diferente, nós vamos já compreender isso, tá bom? Mas ela não nega, no sentido mais explícito da pós-modernidade, a modernidade, tá? Eu vou ler rapidamente 3 passagens breves, 3 passagens bem breves mesmo, dessa obra, Tempos Hipermodernos, só para que a gente entenda um pouco aí a partir da lente do próprio autor, tá bom? Então, tem aí uma primeira citação, onde ele diz o seguinte: essa época terminou. Que época é essa? O pós-modernismo, né? Agora, hipercapitalismo, hiperclasse, hiperpotência, hiperterrorismo, hiperindividualismo, hipermercado, hipertexto. O que mais não é hiper? O que mais não expõe uma modernidade elevada à potência superlativa? Ao clima de epílogo serve-se uma sensação de fuga para diante, de modernização desenfreada. Então veja que a ideia desse autor é
é que o que nós estamos vivendo agora nada mais é do que a forma mais exagerada, a forma mais exacerbada, mais extrema daqueles elementos lá da modernidade, do individualismo, do consumismo, da fuga, do excesso, todos esses elementos que marcaram a modernidade vão ser revisitados, vão ser trazidos novamente, inclusive um retorno às tradições, mas de uma forma reconfigurada, né? Nos novos modelos, inclusive modelos de família, modelos de agremiações políticas, enfim, né? Então a gente vai ter tudo isso daí. Então veja que é uma retomada, tá? Numa outra passagem, ele vai dizer o seguinte: a modernidade da qual estamos saindo era negadora. A supermodernidade, que é a hipermodernidade, tá? Mesma ideia, é integradora. Não mais a destruição do passado, e sim a sua reintegração, sua reformulação no quadro das lógicas modernas do mercado, do consumo e da individualidade. Do pós ao hiper. A pós-modernidade não terá sido mais que um estágio de transição, um momento de curta duração. Então veja que realmente, se houve esse momento aí da pós, né? Isso foi um momento breve de transição. Não é, obviamente, o momento em que nós nos encontramos agora. E uma última passagem aqui, só para a gente começar a explorar algumas características mais diretas. Olha o que ele diz aí, ó. Na hipermodernidade, a fé no progresso foi substituída não pela desesperança, nem pelo niilismo, pela descrença, né? Mas por uma confiança instável, oscilante, variável, em função dos acontecimentos e das circunstâncias. Então, veja, isso é muito interessante, porque aquela ideia pregada pelo pós-modernismo de que a crença, né, a fé havia sido superada por uma visão cética, por uma visão descrente da vida, inclusive no aspecto da religiosidade, o que o Lipovetsky vai dizer é que isso não ocorre. Nós temos uma fé reconfigurada, só que é aquilo que ele denomina de uma fé oscilante, de uma fé frágil, né, num horizonte que não é um horizonte distante, é um horizonte bem próximo e que depende aí das circunstâncias. Então, não é um homem caracterizado pela descrença, de uma forma geral, pelo ceticismo, mas é um homem marcado por uma fé oscilante. Você observa que os movimentos religiosos, às vezes os mais bizarros, estranhos, estão proliferando por aí, né? E às vezes nós ficamos chocados como é que pessoas, até com uma certa formação intelectual, aderem a movimentos que são bizarros, estranhos, né? Como, por exemplo, né, o camarada que cultua o xixi, né, coisa do tipo, né? Enfim, então, são coisas desse tipo, né? Então, veja que nós temos fé, agora é uma fé reconfigurada, tá? E aí, resumindo aqui, eu coloquei aí para vocês visualizarem aquilo que eu chamo dos pilares da hipermodernidade, tá? Nós temos aí, eu resumi a 4, né, a partir da leitura da obra, mas a gente poderia até pensar outros, eu fiz isso mais por conta de economia do tempo, né? Mas a gente tem aí hiperindividualismo. A modernidade é marcada vamos dizer assim, pela predominância do indivíduo, né? A valorização do indivíduo. Você deve estar lembrado que é na modernidade que começam a surgir as nações independentes, né? Então todo esse foco no individualismo, no surgimento das nações independentes, enfim. Então, nós temos aí o aspecto do individualismo. O que a hipermodernidade faz? Quer dizer, o tempo no qual nós estamos agora. Exacerba isso aí de tal forma que é como se você diluísse
o indivíduo, você transformasse o indivíduo assim, ou pelo menos tentasse transformar o indivíduo em algo autônomo, né? Senhor de si, né? Dono de tudo. Você pode controlar toda a sua vida a partir né, da tela de um smartphone, de um celular, enfim. Então, né, você pode estar do outro lado do Brasil e controlando o que está acontecendo na sua casa, né, com um toque, né, com imagens, inclusive imagens em alta definição. Então, veja que esse tempo é marcado por essa condição. O consumismo. Né? O consumismo é produto da modernidade, né? Do avanço do capitalismo. Então, nós temos o consumismo. Então, o hipermodernismo simplesmente colocou isso daí de uma forma extrema, exponencial. Né? O hiperconsumismo. Né? Você tem acesso a tudo no mesmo lugar. Né? Você vai a um shopping center, e agora você nem precisa mais ir a um shopping center, porque até os supermercados agora, né, os hipermercados, ele já tem essa ideia, né? Parece que você encontra tudo lá, né? Tudo está ali, ali naqueles corredores. Então é o hiperconsumismo. Você tem aí outra característica fundamental do nosso tempo, da hipermodernidade, que é a hipervelocidade, né? Tudo em tempo real. Né? Inclusive, o pessoal já estava até queria até que a nossa conferência aqui fosse em tempo real. Né? Quer dizer, já estamos tão acostumados com isso que a gente quer isso, em tempo real. Né? Que as coisas aconteçam ali, né? De forma imediata, sem uma separação, né? Sem um lapso temporal. E isso é muito interessante porque existem sentimentos, né, valores, hábitos que vão se perdendo e que muitas vezes nós nem percebemos, né? Mas eu fico imaginando, por exemplo, que e o próprio Lipovetsky menciona isso daí, que a nossa geração, ela não vai ter assim uma ideia muito clara, por exemplo, do sentimento de saudade, né? Por quê? Porque saudade é o sentimento que se concebe a partir do afastamento, né? Da distância entre as partes. Mas essa velocidade, ela impossibilita isso. Ela impossibilita esse distanciamento. Então é como se saudade fosse assim um sentimento vago, né? Ou tem um sentido reconfigurado. Certamente não é a mesma ideia que nós tínhamos lá no passado, né? Talvez até alguns com mais tempo de vida aqui, né? Lá da época quando as cartas levavam, né, uma semana, 2 semanas, um mês para chegarem aos locais, né, aos destinatários, enfim, aí tinha saudade, né? Quando você saía e você dizia assim, eu vou voltar daqui a 30 dias, e eram realmente 30 dias de separação. Você não tem mais isso, né? Então, é realmente algo problemático. Por fim, nós temos a hiperinformação. Né? E aí, realmente, isso aqui é algo extremamente complexo, né? E a gente vai, inclusive, ter uma palestra específica sobre aquilo que nós chamamos de paradoxo da informação. Na mesma proporção em que você tem essa avalanche de informação, você tem a desinformação. Então, isso é algo problemático, tá bom? Pois bem, falemos agora sobre algumas características mais específicas. Aqui eu saí pontuando aqui, esses daí são os pilares, deixa eu me falar sobre algumas características mais específicas aí da hipermodernidade, tá? Primeiro, a hipermodernidade é marcada por uma sociedade da hipervigilância. A privacidade
tem se tornado cada vez mais difícil, não é verdade? A gente vai explorar a implicação disso daí, na segunda palestra, na vida devocional, por exemplo, né? Na questão da disciplina do silêncio e da solidão. Mas é algo extremamente problemático. Você não tem mais, né? Parece que o privado se tornou público, né? É como se a gente estiver, é como lá no filme lá do show de Truman, né? O camarada a vida dele está sendo televisionada, né, para todo mundo, um Big Brother da vida real, né? Não tem privacidade, né? Isso é o quê? É o elemento da hipervigilância. Por quê? E aí o Lipovetsky vai dizer, porque a vigilância é o quê? É o controle. A vigilância é um elemento de controle, né? Inclusive tem outro autor francês que trata sobre essa questão da vigilância, né? De você vigiar como um elemento de controle, que é o Deleuze, né? E também o Foucault. Um segundo aspecto aí, segunda característica, ela é marcada por aquilo que o Lipovetsky chama de império do efêmero. Inclusive, esse é o título de uma das obras, né, das muitas obras do Lipovetsky, uma das obras principais dele, tem exatamente esse título, o império do efêmero. Esse termo é uma coisa interessante, né? É uma contradição. O termo já é uma contradição, essa expressão, império do efêmero. Por quê? Porque quando você usa a palavra império, tem-se a ideia de quê? De algo duradouro, de algo permanente, de algo que ultrapassa as fronteiras do tempo, enfim, que se impõe, que permanece. Mas o efêmero é o quê? É aquilo que se dissipa. É aquilo que... A ilustração que o Lipovetsky vai usar é uma bolha. Você olha para a bolha, ela tem existência, só que no instante seguinte ela estourou, não existe mais, né? Então, é o que ele chama de princípio moda. Nesse livro, o Lipovetsky vai analisar esse conceito aí do efêmero no contexto da moda, né? Porque a moda é que dita os hábitos de vida das pessoas, né? O modo como nós andamos, o modo como nós pensamos, o modo como nós trabalhamos, né? Às vezes até o modo como nós vamos para a igreja, né? As roupas que nós usamos. É a moda, né? Então, ele faz essa análise a partir dessa obra. Avançando aqui. A hipermodernidade é marcada por um automatismo desejante. O que é isso? É como se nós tivéssemos nos transformado em máquinas programadas para desejar. Então, vem a propaganda e simplesmente alimenta isso. Por quê? Porque é como se a nossa configuração emotiva, né, como se a nossa configuração de valores, de inclinações, de desejos mesmo, tivesse configurado de tal forma que a gente tem que desejar, desejar, desejar e desejar, sem nunca estar satisfeito. É o hipernarcisismo, né? O hipernarcisismo. Essa visão centrada no eu. Em quarto lugar, na visão de tempo da hipermodernidade, todos os tempos são absorvidos pelo presente. É aquilo que o Lipovetsky chama de presentismo. O que é isso? É aquela tentativa de você querer ficar sempre trazendo o passado, você traz o passado sempre para o presente, você vai simplesmente repetindo. É como se você repetisse a mesma coisa, entendeu? Então você transforma
todos os outros tempos, né, o passado, o futuro, porque você não tem horizontes muito distantes, tudo é absorvido pelo agora, pelo presente, né? Isso, é o imediatismo. É isso que ele chama de presentismo. Você não tem a ideia, né, de que você faz projetos, né, para, enfim, para longa vida, né? Relacionamentos duradouros, né? Tudo isso aí acaba tendo implicação. Na hipermodernidade, a importância é substituída pela urgência. E aí outra expressão que ele usa na obra, o império da urgência. É muito sutil essa distinção, mas é uma distinção importante, que é a distinção entre aquilo que é importante e aquilo que é urgente. A diferença que deve ser considerada aí é porque aquilo que é urgente geralmente está associado à nossa percepção de urgência. É isso que ele vai dizer. Quer dizer, você foi programado para perceber certas coisas como urgentes. E que você tem que fazer e fazer agora. E não pode deixar para depois. Com aquilo que é realmente importante. Aquilo que é essencialmente importante. Então, existe essa confusão aí. Essa troca, né? O urgente assume o lugar do importante. Não? A hipermodernidade é marcada pela fragilização das personalidades. São personalidades frágeis, fragmentadas, justamente porque elas perdem esse vínculo com a história de vida, né? É tudo imediato, é tudo automático. E aí você perde os laços, né? Os vínculos. Aquilo que fortalece muitas vezes a sua personalidade. Então são personalidades frágeis. Né? Obviamente isso está associado, mais uma vez, ao hiperindividualismo. Né? A essa incapacidade de você lidar com o outro. Por quê? Porque na relação com o outro existe o perigo, existe o desafio, exige que você precise sair da sua zona de conforto, né? Então, tem toda essa dificuldade aí. E aí, fechando aqui, essa nossa primeira palestra, mais duas características, e aí a gente fecha essa nossa primeira palestra, tá? Na hipermodernidade, a importância é substituída, não era bem importância não aí que eu queria colocar, mas enfim, a ideia é essa mesma, pela reconfiguração da tradição. Aí, o que é que eu estou querendo dizer aí? A partir daquilo que o autor coloca. É que na hipermodernidade, você não tem a negação das tradições, das instituições políticas, religiosas, família, não tem isso não. Na hipermodernidade, não. O que você tem? Você tem uma reconfiguração disso daí. Você vai ter um novo modelo familiar, você vai ter uma nova forma de agremiações políticas, você vai ter uma nova configuração de igrejas, novos formatos de igreja. Quer dizer, tudo é reconfigurado. Os valores, os anseios, inclusive a moralidade. Não é que essa hipermodernidade ela não nega a moralidade, agora reconfigura a moralidade, né? E aí, por falar nisso, né? Eu vou finalizar com essa característica aí que eu achei bem apropriada aqui, né, para o nosso contexto. Na hipermodernidade, há uma desinstitucionalização
da religiosidade ou da religião. O termo que ele usa, tá? Uma religiosidade à la carte, ao gosto do cliente. Né? É o gosto do cliente. Aí inclusive, você pode pensar, né, elementos de várias religiões. Né? E, ao mesmo tempo, uma desinstitucionalização. Eu estava falando lá na conferência da Igreja da Fé, no final de semana, sobre o movimento dos desigrejados. São aqueles que se identificam como cristãos, como os discípulos, seguidores e seguidoras de Cristo, mas eles não participam das igrejas institucionais, das igrejas organizadas, das comunidades locais. Né? Eles se reúnem em qualquer lugar, né, encontros virtuais, enfim, só eles. Né? Quer dizer, uma nova configuração religiosa. Né? Então, esse de fato é um contexto que se apresenta extremamente desafiador para a ética cristã. Né? Porque, de certa forma, a ética cristã vai contra tudo isso que está posto aí. Tá bom? Mas isso a gente vai observar na segunda palestra.